Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Prática para o Ensino de Matemática 1. Na aula de hoje, vocês vão conhecer a importância da álgebra e do pensamento algébrico e principalmente suas implicações no currículo a partir da análise e desenvolvimento de práticas pedagógicas. Sabemos que, historicamente, lembramos da álgebra principalmente no final do ensino fundamental e do ensino médio, quando são explorados efetivamente as equações e manipulações algébricas a partir de incógnitas. Contudo, atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta o trabalho da sala de aula, quanto ao pensamento algébrico, ele orienta que deve começar logo no início da escolaridade, inclusive desde o primeiro ano. Ao longo desta aula, vamos explorar alguns aspectos da álgebra e do pensamento algébrico. Só que, para isso, nós vamos ter como referência a prática da professora Edmeia Silva, que desenvolveu uma aula sobre o pensamento algébrico com seus alunos da sexta série, atual sétimo ano, a partir de uma perspectiva exploratória e focada na produção e negociação do significado com os estudantes. Aqui, a tarefa que a professora Edmeia trabalhou com seus estudantes, vamos chamar de o desafio das mesas. A referida tarefa partiu da seguinte situação: um restaurante possui mesas quadradas. Num determinado canto, temos um grupo de 8 pessoas conversando, sendo que tem 4 pessoas em cada mesa. O que você observou nessa situação? O que essa situação tem a ver com álgebra? Você já parou para pensar isso? E agora, juntando duas mesas, o que você percebeu entre as duas situações? Como podemos explorar isso em sala de aula? Vejam o problema que foi proposto para os estudantes. Um restaurante possui somente mesas quadradas de 4 lugares. Entretanto, se juntarmos duas mesas, teremos lugares para 6 pessoas. Responda, então, mostrando ou justificando como você fez as seguintes perguntas. Letra A. Se juntarmos 3 mesas sempre na mesma direção, quantos lugares teremos? Construa uma tabela que relacione número de mesas juntadas e número de lugares disponíveis. E a letra C diz o seguinte: se juntarmos linearmente 40 mesas, quantos lugares disponíveis teríamos? Letra D. Generalize para um número qualquer de mesas. Vamos agora explorar e tentar responder cada uma das perguntas do problema, refletindo a partir da experiência da professora Edmeia. Sobre a pergunta A, se juntarmos 3 mesas sempre na mesma direção, quantos lugares teríamos? O que acontecerá nessa situação? Como vocês acham que os estudantes responderam a esta pergunta? Vamos ver algumas respostas? Alguns alunos responderam: teremos 8 lugares, pois a cada união de mesas perdemos 2 lugares. A primeira pergunta do problema se configura como ponto de partida clássico para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Embora à primeira vista pareça um simples problema de contagem aritmética, ela funciona como uma situação-problema, que é fundamental para mobilizar noções de recursividade e de reconhecimento de padrões. Inicialmente, direciona-se a solução deste problema para uma abordagem puramente aritmética, onde o estudante tende a pensar apenas no cálculo isolado, né? Se uma mesa tem 4 lugares, 3 mesas teriam 12 lugares. Contudo, o problema impõe uma restrição física. As mesas precisam estarem juntas. Ao perceber que a junção de 2 mesas perde 2 lugares, onde elas se encostam, né? O estudante começa a sair do pensamento aditivo simples para o pensamento relacional. Ou seja, ele vai precisar aí coordenar a variação do número de mesas com a variação do número de lugares. O foco em 3 mesas convida ao pensamento recursivo. O aluno utiliza o raciocínio anterior, sabendo que uma mesa possui 4 lugares e 2 mesas
6 lugares para projetar o número de mesas do futuro. Os estudantes perceberam que enquanto as pontas da grande mesa formada permanecem constantes, com um lugar em cada, as laterais aumentam de 2 em 2, a cada nova mesa. Dessa forma, o estudante reforça a sua compreensão de que as mesas não estão isoladas, o que altera a contagem total. Na resolução proposta pelos estudantes, observa-se que eles preveem o resultado, ou seja, 8 lugares, identificando a regra de crescimento, ou seja, mais 2, sempre adicionando mais 2 lugares, antes mesmo de precisar de uma fórmula simbólica. A resposta 8 lugares é o primeiro passo para o que os autores chamam de ver o geral através do particular. Após acertar as 3 mesas, o aluno é desafiado a pensar em 10, 40 ou N mesas. O pensamento algébrico se consolida quando ele deixa de precisar desenhar ou contar de 1 a 1 e passar a pensar em um processo de generalização para uma quantidade qualquer de mesas. A expressar a regra é o dobro do número de mesas mais 2, representando da seguinte forma, 2n mais 2. Partindo para a resolução do item B do problema, o exercício pede que os estudantes construam uma tabela que relacione número de mesas juntadas e número de lugares disponíveis. A construção de uma tabela no problema das mesas não é apenas um exercício de organização de dados, mas um passo fundamental para a transição do pensamento aritmético para o pensamento algébrico. Ao solicitar que o aluno relacione o número de mesas com o número de lugares, estamos favorecendo a utilização da tabela como instrumento de generalização. Uma projeção que permite que o estudante saia da contagem individual de cadeiras em desenhos e passe para observar a covariação entre mesas e lugares, ou seja, que ele veja o geral através do particular. Este é um processo que caracteriza o pensamento algébrico, identificar como uma variação de um conjunto de dados impacta o outro, estabelecendo as bases para o entendimento futuro de uma função. A utilização da tabela também favorece a mobilização do pensamento recursivo, pois permite que os estudantes olhem para a coluna dos lugares e perceba o padrão de crescimento numérico, 4, 6, 8, 10. E assim sucessivamente, identificando que a regra é somar mais 2 a cada nova linha. É importante ressaltar que a tabela se configura como uma ferramenta de negociação de significados. Embora a tabela seja planejada para facilitar a generalização, alguns alunos conseguem chegar à regra geral analisando a estrutura geométrica das mesas antes mesmo de completar a tabela. Isso nos mostra que o pensamento algébrico é ativo e plural, não se restringindo a um único caminho formal. Contudo, é necessário tomar alguns cuidados, como, por exemplo, impor a construção da tabela de forma muito rígida pode barrar a criatividade do estudante. O papel do professor é mediar para que a tabela seja um suporte para a abstração reflexiva e não apenas um preenchimento burocrático de número. Agora vamos dificultar um pouquinho, indo para o item C do desafio, que diz: se juntarmos linearmente 40 mesas, quantos lugares teríamos disponíveis? Dá 82. Pois, ao juntar as mesas, de um lado nós vamos ter lugar para 40 pessoas e do outro lado também para 40. Mais 2, que são 1 em cada ponta. Professora, as mesas do meio têm lugar para 2 pessoas e as mesas das pontas têm lugar para 3 pessoas. Então, como são 40 mesas, tirando 2 que são das pontas, ficamos com 38 mesas.
E multiplicando, 38 vezes 2 é 76, mais 6 lugares das mesas da ponta, 76 mais 6 é igual a 82. Este item, ele desafia o estudante a abandonar a contagem de 1 a 1 e buscar uma regra de generalização para um caso distante. As respostas dos estudantes citadas são exemplos de como o pensamento algébrico se manifestou através da percepção de propriedades invariantes e da análise da estrutura geométrica do problema, a partir dos desenhos feitos nos itens anteriores. Ambas as respostas representam a capacidade de escrever a relação de dependência entre número de mesas e número de lugares. Em vez de apenas somarem, mais 2 sucessivamente, com o pensamento recursivo, os alunos criaram caminhos para chegar ao resultado de forma direta. A primeira resposta, 40 mais 40 mais 2, revela a percepção de que a estrutura da grande mesa formada terá sempre 2 lados paralelos ao número de mesas, mais 2 lugares fixos nas extremidades. A segunda resposta, 38 vezes 2 mais 6, é ainda mais analítica. O aluno decompõe o conjunto de mesas em 2 tipos funcionais: as mesas do meio, que perdem 2 lugares na junção, e as mesas das pontas, que perdem apenas 1. Estas respostas evidenciam o caminho percorrido dos estudantes para chegarem a uma generalização mais formal. Por fim, o item D é um desafio em duplas e pede para generalizar para um número qualquer de mesas. Vejam essas respostas. A resposta da dupla 1 marca a transição bem-sucedida do pensamento aritmético para o pensamento algébrico funcional. A dupla de estudantes utiliza o número 50 como uma quantidade de mesas inicial. Eles não estão apenas contando mesas, estão testando a validade de uma regra em um caso distante, o que demonstra um nível de abstração reflexiva. Ao dizer que generalizamos para 50, os alunos mostram que compreenderam a estrutura invariante do problema. Não importa o número de mesas, a lógica de ocupação dos lugares permanece a mesma. A justificativa da dupla 1, quando diz um lado vai ter 50 pessoas e o outro também e mais 2, eles percebem que, independentemente dos números de mesa, os 2 lugares das pontas são constantes. Eles identificam também que a parte variável do número de lugares é sempre o dobro do número de mesas. A passagem da linguagem natural para a simbólica, a partir do registro, é um exemplo clássico da evolução da álgebra retórica para a álgebra simbólica. Os estudantes começam explicando a partir da lógica em linguagem natural, no nosso caso, nosso português, e terminam sintetizando-a em uma sentença. Quando dizem, se nós tivermos um número x, o número de lugares será sempre o dobro de x e mais 2. Como futuros professores, notem que o uso da letra x aqui não foi imposto como uma regra arbitrária, mas surgiu como uma necessidade de representação para expressar um número qualquer de mesas. A fala dessa dupla exemplifica perfeitamente a definição de pensamento algébrico proposta por Blanton e Capucci, um processo onde os alunos generalizam ideias a partir de exemplos particulares, estabelecendo pelo discurso argumentativo e as expressam de forma progressivamente formal. A clareza no pensamento dos estudantes é fruto de uma negociação de significados mediada pelo professor. Ao questionar o que sempre está acontecendo, a professora Edmeia estimulou o aluno a abandonar a contagem 1 a 1 na tabela e a buscar o padrão algébrico. É importante observar que, embora o aluno tenha chegado à fórmula 2x mais 2, o entendimento semântico, ou seja, o significado da relação, precedeu o domínio sintático, ou seja, a regra de manipulação dos símbolos. A resposta da dupla 2 demonstra também a transição da aritmética para a álgebra simbólica e os desafios da formalização matemática. Ao analisar a dupla 2, a professora Edmeia percebeu que eles chegaram a outra conclusão, que x vezes 2 é igual a x mais 6, que é igual a x.
Alguns pontos referentes a esta conclusão são importantes destacar. Antes de tentar escrever a fórmula, os estudantes descrevem com precisão a estrutura do problema. Eles identificam que existem mesas do meio, que comportam 2 pessoas, e mesas das pontas, que comportam 3 pessoas cada, totalizando 6. Esse processo de ver o geral através do particular, como dito antes, é a essência do pensamento algébrico. O aluno não está mais contando cadeiras, ele construiu um modelo mental que funciona para qualquer número de mesas. Eu destaco também o obstáculo do sinal de igualdade como operador. O ponto mais instigante é a conclusão x vezes 2 igual a x, mais 6 igual a x. Para um matemático, essa sentença é um erro de igualdade, mas para o aluno ela é uma narrativa do processo. As fontes nos revelam que esse é um obstáculo comum. Os alunos habituados à aritmética veem o sinal de igual não como uma relação de equivalência, de equilíbrio, mas como o operador que indica o resultado é. Na concepção dos estudantes, a expressão significa um número desconhecido, x, vezes 2, dá um resultado que eles chamam de x novamente. Esse resultado, somado a 6, dá o resultado final, que eles também chamam de x. Essa visão de igual como resposta é um resquício de um ensino puramente procedimental da aritmética e representa um conflito cognitivo. A professora Edmeia continuou o diálogo com os estudantes, provocando a reflexão sobre a resposta da dupla 1, que diz, e também, sempre o número de lugares será par, ou seja, se nós tivermos o número x, o número de lugares será sempre o dobro de x e mais 2. Ela perguntou, quanto é o dobro de x? Os alunos responderam, é 2 vezes o x. A professora então perguntou, e como podemos escrever isso? Seria 2 vezes x? Os alunos responderam que sim. Em vista disso, a professora Edmeia retoma outra resposta dos estudantes, que disseram, se nós tivermos, por exemplo, o número de 50 mesas, sempre teremos 50 lugares em cada lado da mesa, que dará 100. E será sempre o dobro de x e mais 2. Com isso, a professora reforça a ideia de generalização, 2x mais 2. Vejam que a professora Edmeia não impõe a fórmula, mas questiona como podemos escrever isso. Esse movimento permite que a classe transforme a álgebra retórica, expressa por palavras, em álgebra simbólica, formal, 2x mais 2, validando o simbolismo como uma ferramenta para abreviar e comunicar um raciocínio já compreendido de forma que todos entendam. E cabe aqui uma sistematização para fixar alguns conceitos. Álgebra, um conjunto de procedimentos e técnicas, um artifício, processos e métodos. Linguagem específica para expressar concisamente procedimentos e técnicas. Valorização do caráter simbólico de símbolos e signos. Pensamento algébrico, um modo de pensar, linguagem como principal expressão do pensamento em uma relação dialética. Composta tanto pelas relações matemáticas abstratas, quanto pelas representações expressas por outras estruturas, definidas por operações ou relações entre objetos matemáticos. É também uma atividade de generalização. Com isso, eu encerro esta videoaula e desejo a vocês bons estudos.